Foi, funcionou. Oi, Sorinha. Tudo bem? Ontem a gente saiu, né? Uhum. Alguns não conseguiram voltar, né? Oi, Sora. Olá, tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Oi, Sora. Oi, amore, tudo bem? Uhum. Nós vamos começar com o livro de atividades, o fininho, na página 13. Tá? Lá no pequenininho. Peraí, Sora, que eu esqueci de pegar ele hoje. Eu vou lá pegar, tá? Uhum. Qual página, Pro? Sora, qual a apostila? Português no livro de atividades, página 13. Ah, lá o livro de atividade. Obrigada. De nada. Pedir o celular pra você ficar um pouquinho descansando lá. Vai. Matéria, Sora? Português. Eu já te É do mandei o livro trabalho grande ou do de pequeno? ciências. Ciências. Eu acabei de mandar. Ah, você mandou agora? Então, Sora, qual Aham. página? Qual por favor? página que é? página 13, Da apostila grande. pequena, do livro de Tá bom. atividade, tá? Professora, eu já te mandei todos, tá? Eu te mandei no e-mail. Tá. Eu recebi alguns. Quem me mandou por Essa aula vai agora. gravar? Tá gravando. Ai, socorro. Não tá dando... Ó, então eu tenho aí a página que nós vamos fazer. É qual página? 13? Página 13 do livro de atividades. Que saco, eu peguei um errado. Já volto de novo. Às vezes eu peguei o lápis assim na ponta da mesa, quase que. O que que ele tá pedindo aí nessa página? Nós já realizamos os textos lá na outra apostila, depois nós voltamos lá para vocês fazerem a leitura, tá? Do texto que vocês criaram. O que que ele pede aqui hoje? Lá no final, no material de apoio, vocês vão ter lá essa página aqui, ó. E aí vocês vão escolher algum dessas 4 imagens e vai criar uma história para ela, um mito. Tá? Você vai criar uma lenda. Então, ele fala assim, ó, escolha uma imagem do material de apoio e cole-a no quadro. Depois, o que que ele pede? Crie uma lenda para explicar o surgimento do elemento da natureza representado na imagem que você escolheu. Isso. E aí, o que que ele pede? Primeiro, para você planejar primeiro as informações que ele está solicitando. Então, primeiro, o que que você vai fazer? Monta esse quadrinho aqui embaixo com o título, quais os personagens que você vai fazer, quais são os principais fatos que vai ter aí na tua história. A introdução, o desenvolvimento da história e o final da lenda, que é o que eu já comentei com vocês, que é o começo, o meio e o Professora, fim, tá? eu acabei de chegar agora, então o que está acontecendo? Livro de atividades, página 13 de português. Tá? Então, você vai lá, no final da apostila, vai ter lá aquela página com essas 4 figuras. Você vai escolher uma para você fazer uma lenda sobre ela. Se é sobre a lua, se é sobre o sol, tá? Aí vocês vão escolher, tá? E aí vocês vão criar essa lenda. Vocês que vão colocar os personagens, tudo é vocês que vão escrever, tá? Hoje a gente pode ler. Depois, a Pro já falou. Depois que encerrar, eu vou chamar para fazer a leitura, tá? Tá. Leitura da lenda da Yara, Sora? Não, a lenda que vocês reescreveram ela, essa mesmo. Da Vitória Régia, lá.
Não A da minha Yara. ficou meio doutora buladinha no fim, ficou bem diferente. É, A minha ficou meio esquisitinha, mas ficou boa. Ficou A legal. minha ficou boa, Boa. Sora. Uhum. Então, vocês vão Parecia que tava destacar. tendo carnaval. Então, destaquem uma figura, a qual vocês Sora, vão querer ai. fazer, e colhem aí Aí, nesse quadrado, né, espaço. Pro? É, um Aí só. a gente vai escrever aqui. Vocês vão começar o quê? Vocês vão colocar primeiro essas informações e aí lá no caderno que vocês vão montar a lenda, tá? Porque aqui não tem espaço para montar. A gente já pode colar, né? Pode. Cola nesse quadrinho branco aqui, ó. Nesse Fazer uma lenda espacinho. da lua. Da lua? Então, cada um vai escolher Eu vou fazer do sol. o sol. Uhum. Mas é só pra destacar o que você vai fazer, né? Só o qual você escolheu, isso. Gente, a minha imagem tá escura. Não. Não. Eu faço do sol ou do mar? Aí é você, né, que vai escolher. Qual que você acha? Eu não sei, moça. Ai, moça. Ô, Sora, eu vou te mandar. escrever agora a lenda rapidinho no o caderno? trabalho, tá? Falei das Oi? montanhas, uma pessoa que foi subir É a pra montanha só escrever foi a na neve lenda e no morreu. caderno? Isso, a lenda vai ser Vira uma escrita no montanha. caderno. Você só vai colocar aqui nessa página só umas partes principais, igual nós fizemos lá da Vitória Régia antes da gente montar uma história. Você vai colocar o título Essa eu não aí sei da o que eu sua faço. lenda, quais são os personagens e os principais fatos, que aí é o início da minha lenda, o que acontece na lenda e o final da pode lenda. bom? Escrever a história e depois responder isso? Obrigada. Pode fazer a história primeiro e depois vocês podem vir e responder essas questões. Tá. Porque daí, conforme vocês vão colocando os personagens, tudo, né? Depois vocês colocam aí. Ô, Sora, é pra você inventar uma lenda ou história? É uma lenda. Você vai contar como vendo? que É foi o lenda. surgimento desse elemento aí da natureza Só que você que- escolheu. Só que eu tenho que criar ou contar? Não, você vai criar uma. Olha lá. Ah, tá. Crie uma lenda para explicar o surgimento do elemento da natureza que você escolheu. Se é o sol, se é a lua, o mar. Eu não sei o que eu posso fazer a minha história. Minha lenda. Ô, Pro, Oi. eu só não entendi esse... Eu já tô me decidida, eu vou fazer da lua e ponto final. Não escolheu, Depois eu não vou- entendeu o Mas que, olha, Gabriel? Esse desenvolvimento. Ah, o desenvolvimento é o que você vai contar. Qual que é a parte principal aí da sua história? Ah, entendi. É o desenvolvimento, é tudo que você vai contar da história. Tá, Tá? obrigada, Pro. Por nada. Sora, Oi. não foi usada, mas fazer isso no caderno ou aqui mesmo?
Você vai escolher a imagem, aí você vai colar dentro desse quadro branco. A imagem está lá no final, no material de apoio, que são essas aqui, ó. Aí você vai escolher qual dessas 4 imagens você vai criar uma lenda. Se é do sol, se é da lua, do mar. Eu vou fazer da lua. E aí você escreve a lenda no caderno, porque aqui não tem espaço para escrever, tá? Tá bom. Obrigada. Deu muito eco. Eu mesmo. Eco, 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 eco. Eu também escutei. Foi quando o Guilherme falou alguma coisa. O fone dele deve estar bem alto, por isso que deu. Não é que meu microfone é meio robô, sabe? Deu de novo. É. Watch, 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 Acho que watch. eu tô em um lugar com muito eco. Já volto, vou pegar o caderno de português. Todo mundo conseguiu escolher sobre o que vai fazer? Eu consegui. Professora, mas depois vai ter que Consegui. ficar limpo. Não, faz a sua história. Depois você responde essas questõezinhas aí que ele tá pedindo. O título, ou se você for responder antes, tanto faz, tá? Tá. Voltei. Ô, Sorinha, pera só um pouquinho que eu vou pegar minha cola. Vou fazer uma chamada, tá? Respondem, porque como eu tô compartilhando tela, eu não tô vendo, tá bom? Ana Laura. Presidente. Bianca. Tô aqui. Bruno. Professora. Muito difícil Eduardo. pra pensar. Parece que eu não vi o Eduardo aí hoje. Gabriel. Pão com açúcar. Giovanni tá aí, que eu tô vendo ele. Guilherme Domingos. Também acabou de falar. Mendonça, eu também tô vendo. Heloísa. Júlia, eu também estou vendo. Olá! Aí, que tá aí hoje? Sim! Luana tá aí, falou comigo. Marina, Pedrosa. Maria Vitória. Tô aqui. Também está. Natália. André. Natália também tá aí. Rafael. Rafael tá aí? Rebeca, Beatriz, Sofia. Acho que não tá aqui não, senhora. Eduardo também não, né? Acho que também não. Acho que não. Eu tô aqui, Pro. Ele não tá. E tem 2 Ana Lauras. Escola de hoje em dia nem cola. E
Isso é verdade. A escola de hoje em dia não cola quase nada. Você cola, aí aqui, aí você tem que ficar colando todas as beiradinhas. Então, quando eu e a Rebeca, a gente era pequeno, estudava junto, a gente conseguia colar o Colar até os cabelo. dedos. Não, colar até os dedos. Sim, a gente colava de vez em quando até o olho, de tanto que colava. Hoje em dia nem Ah, não cola exagera cola. não, né, Malu? Hoje em dia a gente mais acaba com a cola do que... A gente gasta meio tubo só tentando colar uma imagem. Não, é na metade do negócio ainda, né? Não é nem no negócio inteiro. A gente fica passando A gente para parece velho, só reclama. Parece mesmo. Outra das doidas, né? Maria Vitória, tá dando certo aí? Rebeca, lembra de ontem? Tá travada pra mim. Lembro. Pode fazer o texto em direto? Que o menino desenhou a Oi? fuça dele? Aí é você que manda, você que vai fazer. Ficou assim. Tá. Se tiver fala, aí já pode ser os dois, não tem problema. Você pode ter a parte que narra e a parte do personagem, quando o personagem fala. Ou você Alguém já pode tá fazer ele escrevendo? só narrado. Só o narrador Professora, contando. mas eu não entendi muito bem. Eu tô Obrigada, fazendo Clara. caderno e depois responder esses negocinhos aqui? Isso. Acho que é mais fácil, né? Tá. Fazer o texto e depois você voltar lá para fazer. Sim, é mais fácil. Sora, eu não sei como que eu coloco de tio. Acho que eu vou colocar a menina das montanhas. Maria Vitória, como é que você conseguiu comprar um moletom do Nayaneri que caiu em você? O meu cabe até no meu pai. Meu avô comprou pra mim no meu aniversário. Jesus, o meu cabe até no meu pai, é do mesmo tamanho do moletom do meu pai. Então, minha avó também comprou um pouco grande, só que ela fez a barra. Ô, Pro. Nossa, se minha mãe comprasse o que eu queria de aniversário. Nossa, seriam uns R$300. Não, uns 3.000. Eu queria um Nintendo Switch. Comigo também, se minha mãe comprasse o que eu queria de aniversário, ela teria pagado o quê? Uns 10 mil reais, que é um iPhone. Porque agora nem o Quanto que é 6 o Plus moletom não dá do mais pra Nayanari? comprar. O moletom do Nayanari mais ou menos 60 reais. 10 mil reais não é um iPhone. Eu tenho um iPhone, não foi 10 mil reais. É, mas Depende, Tá né, quase de isso. qual você quer. realmente... Não, depende sim de qual você quer, porque, tipo, se você for comprar um iPhone 11 Pro Max, aí vai dar 11 quase mil. uns 10 mil reais. Quase, mas Não, aí vai eu dar acho que uns não, quase gente, é uns 11 seis. mil. 11 mil Meu era reais, iPhone né? S5, sabe? Acho que Eu acho que ele tá 7 mil, mas Max, Plus, Meu era iPhone uns S5. 6, 7 mil. Não é muito caro assim, não. deixa eu ver quanto tá. Guilherme. Esse barulho é horrível. Vocês já começaram a escrever? Eu ainda tô pensando na história. Eu que ainda vai tô. ser. Eu tô aqui na começando a página 3, escrever. professora. Então vamos, gente. Ai, Flora, mas a gente tem que ser bons autores. A gente tem que escrever um negócio muito bom. Tem que escrever, mas vocês estão conversando, como vocês vão escrever? Meu Deus, que sol de misericórdia. Tá sol, né? A gente já foi pro Rio de Janeiro? Eu já, várias vezes. Fui esse ano mesmo. Lá é muito calor. É muito legal lá. Pois é.
É muito legal ser assaltado? Nada a ver, Gabriela. Tem lugares muito bonitos. Mas lá não tem só assalto. Lá tem um lugar muito bonito, tá, Gabriel? Gente, vamos se O Redentor concentrar é aí. bonito. Pessoal, Ô, Gabriel, lá tem lugar muito bonito pra sua informação. sabia? Meu É só você saber ó, conhecer o pessoal, lugar. Que você não... pessoal, pode fechar o microfone de vocês e fazer o que vocês têm para fazer. Para de conversa furada. KKKKK. Deixa para conversar isso aí na hora do intervalo de vocês. Não atrapalha os que estão fazendo, porque quem está conversando não está fazendo. Gente, fala alguma coisa. Vou dar um tempo aí de 20 minutos até as 2h15, tá? Depois eu vou parar, tá? Então, vamos fazendo. Posso começar, A Sônia? gente vai começando já com quem já foi terminando. Eu já Ana Laura, terminei que faz já tempo. terminou. Ana Laura, quer começar? Professora, eu ainda tô fazendo. Sim, quem não terminou vai terminando. Não tem como eu ficar dando tempo, muito tempo, não. Só um minutinho, Ana Laura, só um minuto. Fala, Rafael. Professora, Oi. tem que ler mesmo. Assim, né? Você vai contar a tua história. Vai, Ana Laura, pode começar. Peraí. Qual é o Ó, título Sora, eu não e sei se começa a tá certo, história. mas não. Oi? A praia. Tá, você A escolheu. praia, o lugar mais chamativo do mundo. Todo dia, milhares de pessoas vão lá. Mas ninguém sabe o que acontece nas profundezas da água. Exatamente às 3h30 da manhã, quando a lua ilumina e cria um clarão, e um peixe com peixes de luzes coloridas surge, se debatendo, o que produz o aumento das ondas. O movimento das ondas são intensos, provocando o espetáculo do mar durante todo o dia. Mesmo. Então, a Ana Laura fez sobre o mar. Sim. Rebeca, pode ler. Posso? A lenda da lua. Era uma vez uma índia chamada Tainá. Tainá adorava brincar nos lagos sobre a luz da lua e adorava nadar com os peixes. Era uma índia muito bonita. Era uma noite, aí eu segui o parágrafo. Era uma noite, Tainá foi até a oca de uma feiticeira para lhe pedir que a transformasse na lua. É segundo parágrafo. Aí agora o terceiro. Em uma noite, Tainá estava à beira do lago e a feiticeira chegou a ela e falou que se ela quisesse se transformar na lua, teria que ser agora. Então Tainá se transformou na lua e foi morar com as estrelas. Posso falar uma coisa? A autora, Rebeca Rabelo Fernandes. Ilustrações, Rebeca Rabelo Fernandes. Próximo, Mendonça, quer ler? Ô, Pro, me coloca no final, é porque daqui a pouco eu já vou terminar.
Tá bom, pode ir É que terminando. o meu é Vai bem ser logo grande. depois. Mendonça, eu quero agora. Última. Mendonça. Calma aí. O meu é bem grande. Tá, pode ler. Era uma vez É sobre o quê? um cara... Hã? Qual imagem você escolheu? A montanha. Montanha, tá. Era uma vez um cara chamado Tom, que adorava escalar coisas muito altas, tipo prédios, e meio escalada, a maior escalada do mundo. Ele era um cientista. O sonho dele é ser a coisa mais alta do mundo, mas era só um sonho, que ele não ia conseguir porque se tornar uma coisa mais alta do mundo, ele pensa como ele pensar, não, calma aí. Foi mal. Ele pensa que um dia ele, calma aí, vou ler o que está escrito aqui. Tá. Ele pensa como Tom ia fazer. Ele pensava como Tom ia fazer isso, que é o nome dele. Mas ele acreditava que tudo o que Tom sonhava ia se realizar. Ele inventou aparelhos porque ele era um cientista. E ficou pensando todos os dias. Um dia ele inventou um aparelho que fazia as coisas ficarem muito, muito grandes. Então ele atirou nele mesmo em um lugar vazio. E ele se tornou em uma montanha, a mais alta que já existiu no mundo, e o sonho dele se realizou e vai ficar lá para sempre. É o Monte Everest, Sônia. Muito bom. Quem mais terminou que quer ler? Eu, Pro. Então vai. O título é O Nascer do Sol. Em uma tribo vivia uma linda menina chamada Mel. Ela amava o céu, as estrelas, mas ela não gostava do dia. Ele era sem graça, sem cor. Muito sem graça, segundo parágrafo. Em um dia ela estava vendo as estrelas quando passou uma estrela cadente e ela fez o pedido dizendo que ela queria ser uma estrela muito brilhante. Ela pedia todos os dias para o pajé para ele transformar ela em uma estrela. Terceiro parágrafo. Em um dia, ela estava passeando pela floresta, quando ela viu uma luz muito forte, que levou ela para o céu e transformou ela em uma estrela grande e quente, que todos os dias, depois que a noite terminava, começava a iluminar o dia. Muito bem. Alguém mais? Eu já não acabei, não. Tá. Alguém mais que terminou que queira ler? Eu acabei, Pro, posso ler? Estou terminando. Pode ler. A lua, eu fiz sobre a lua. Tá. A lua invejosa. Era uma vez, lá no espaço, uma lua muito invejosa. Tudo que o sol fazia, a lua também fazia. Algumas vezes, a lua dava uma de louca e entrava na frente do sol durante o dia e causava o eclipse. Ela reclamava pra lá e pra cá e nunca se conformou em ser a lua. Ela dizia: por que não sou o sol? Ele é tão quente, eu sou tão fria. Um dia, a lua estava chorando e reclamando, até que passou um moço e perguntou: por que chora, linda lua? E ela respondeu: porque eu não sou o sol. E então o moço falou: você é mais bonito do que o sol. Você ilumina a noite e se vai de dia. É mesmo, moço? Perguntou a lua. É sim, ele respondeu. Então a lua abriu um sorriso no rosto e foi iluminar a noite, e nunca mais reclamou de ser a lua. Legal.
Muito legal. Ficou muito Alguém legal. mais? Giovana? Professora, eu tô quase Quer ler? acabando. Ô, Pro, Oi. Verônica é a mãe do Dudu, tudo bem? Oi, tudo bem, Flávia? E a Lua, tá? Eu vou ter que dar uma saidinha, Ah, mas no celular eu vou ver se o Dudu consegue acompanhar a aula. tá. Ele tá terminando o texto dele. Tá bom. Aí se der, ele vai participando da aula, tá bom? Tá bom, não tem problema. Tá, obrigada. Tá? Por nada. Rafael já tinha terminado. Quer ler, Rafael? Ô, Pro! Só um minuto, Pro, depois a gente vai ler a da Vitória Régia? se der tempo. Não, só... Ah, Pro, por favor. Não? Tá. Quem mais? Eu já acabei. Quer ler? Pode ler. Tá bom. O meu título eu fiz sobre o Sol e o título é O Surgimento do Sol. Tá. Era uma vez um menino chamado Sol. Ele morava numa casa muito grande, lá em Paris. O Sol tinha tudo o que queria, mas não ficava grato por nada. Onde o Sol morava, nunca ficava dia. Um dia, Sol estava muito irritado que falou para sua mãe, Manuela, que queria morrer e virar dia. Uma claridade e calor para o mundo. Sua mãe ficou muito chateada que ficou trancada no seu quarto por 2 semanas. O Sol, quando dormia, foi desaparecendo e se tornou aquela bola gigante, calorenta e brilhante que ele falou. Sua mãe ficou muito preocupada, mas o Sol fez um sinal que estava tudo bem. Assim, desse dia para diante, tudo ficou mais claro. Bom. Beatriz, ficou muito bom. Obrigada. Alguém mais? Bruno, Kaique, Natália, Maria Vitória. Eu já terminei o meu. Pode ler, Júlia. Eu fiz a lenda do Mar Azul. Tá. Vai lá, então. Professora, eu não terminei ainda. Tá. Conta-se a lenda de um mergulhador que sumiu nas águas do Mar Azul. Um dia teve um acidente em alto mar, onde uma menina chamada Clara caiu ao mar. Foi chamada o resgate para poder ajudar a localizar a criança que sumiu nas fortes águas do mar. O resgate chegou muito rápido e saiu à procura da garota, que foi localizada boiando nas águas geladas. Quando ela foi resgatada perguntou onde estava o mergulhador que estava com ela. E a equipe do resgate informou que só havia ela nas águas. Muito bom. Sobre o mar. E aí, quem mais terminou? O meu. Professora, eu terminei, mas eu não quero ler, não. Tá. Porque o meu é muito mais Posso ler? Sofia, pode ler.
Eu fiz mais ou menos como se fosse, sabe, o passado da Yara. Tá, pode ler. Diz a lenda que uma linda menina que amava o mar ia todos os dias lá mergulhar com os animais. Ia até o fundo do mar, nadava até com os mais perigosos tubarões. Um dia, ela foi bem fundo do mar e encontrou um castelo. Ela nunca perdia a vontade de ir lá no mar e nunca perdia o fôlego. Isso era bem estranho. Ela achava aquele lugar bem familiar. Mas como os seus pais sumiram, ela podia ficar lá até tarde. Ela começou a ver lá dentro. E por incrível que pareça, não estava abandonado. As luzes estavam acesas. E lembrando, está no mar. Aí, a coisa mais bizarra aconteceu. Ela encontrou os pais. Encerrou? Que eles eram metade peixes, metade humanos, ou seja, eles eram sereias. Ela conversou com eles e pediu para se tornar uma sereia. Assim foi feito. Então, dizem que ela vive cuidando do lago e do mar e dos bichos da floresta. E além disso, seu nome é Yara. Muito bem, então, mais uma falando sobre o mar. Ô, Giovanni, Pro. quer ler o seu? Pode ler. Pro, eu quero ler. Tá, Eduardo, eu já chamo você já, tá? Vai lá, Gi. Mistério por trás da lua cheia do lobisomem. Uia! Vai lá, então. Era uma vez um menino chamado Pedro. Ele era muito esperto e gostava muito de brincar. À tarde, ele vai andar de bicicleta com seu amigo Bob. Aí já é outro. Foi virando noite. Pedro foi jantar em sua casa. Bob foi dormir na casa de sua tia. Depois, Pedro terminou de jantar. Escutou um barulho muito estranho. Pedro pensou que era um lobo. Mas esse lobo, na verdade, era um lobisomem. Pedro foi olhar o que era, quando de repente foi mordido por um lobisomem. Pedro estava sangrando com dor. No dia seguinte, Pedro não estava mais com dor. Foi pesquisar sobre os lobisomens e descobriu que os lobisomens aparecem à meia-noite na lua cheia. Pedro, no dia seguinte, foi encontrar seu amigo Bob. Contou para ele o que tinha acontecido. Bob disse para Pedro que existe um mistério por trás da lua cheia. Olha. Posso contar meu pro... Gostei, hein? Pro. Oi. Sozinho, viu? Que Não ótimo. ajudei nada. Muito bom. Gostei bastante. Gostei. Parabéns. Eu posso contar meu? Parabéns, filho. Ô, Guilherme, pode ler o seu. Ok, aqui. Eu escolhi a da Lua, né? Que o nome é Noite Sangrenta, né? Que... Aqui, ó. Apesar de ser uma verdade relativa, tudo é uma questão de perspectiva. Não dá pra assistir filme. Vamos dizer assim. Aqui, ó. A Mary, no título, é numa criança que é um surto
psicótico matou os pais, foi para um hospício. Foi foi estuprada e deu à luz a uma menina que foi enviada a um orfanato. Depois, Mary tem um novo surto, mata todo mundo do hospício. É morta por policiais em fuga. Anos mais tarde, um grupo de jovens se diverte na noite de Halloween, eles passam a ser chacinados, acreditando que Mary pode ter voltado à vida. Ao mesmo tempo em que a sua nota certo amadorismo dos enquadramentos ou no próprio elenco, o qual deve ter recebido salário de figurante. Também se percebe um esforço para se tornar cada cena cada vez efeitos mais sanguinária. O que deseja sejam os maiores, se não o único, feito dessa produção, com ótimos efeitos de maquiagem. Vemos cabeças, tripas arrancadas, muitos sangues e todo tipo de mutilação. Fará os aficionados por trash pular da cadeira e tal. E aí tem um ônibus para ficar perfeita, né? Ardomia e entre não se levar a sério, certo? Que é assim, a Noite Sangrenta, ela começou por uma menina que se chama Mary, que ela foi assassinada e ela queria se, tipo, revoltar, algo do tipo assim. Aí o espírito dela começou a matar todo mundo nas noites de Halloween. Que um dia ela matou muitas pessoas, que várias pessoas tal que sobreviveram começaram a chamar a noite de Halloween de Noite Sangrenta, né? Onde que a Mary mata as pessoas e tal, pra meio que se revoltar. Tá bom, isso aí. Eduardo, você quer fazer a leitura do seu? Você tá no mudo? Ah, tá. Eu escolhi a imagem da lua. E o texto é o Kainu. Muitos anos atrás, na Índia, havia uma vila pequena, com poucas pessoas, mas com um grupo enorme de crianças. Todas elas gostavam de fazer montinhos de terra, mas só uma criança tinha o sonho de construir uma montanha de 6 metros. E ninguém concordou. Mas ele foi forte. Destruiu cupinzeiros para a montanha ficar dura. Teve que cortar uma árvore fina para o tamanho da montanha e pegou pedras pesadas para ficar igualzinho uma montanha. Muito verdadeiro. Seus amigos não acreditavam. Então ajudaram a botar a argila, será do cupinzeiro. Mas ele estava dentro da montanha, colocando minérios e animais. E o nome do menino era Kainu. Então a montanha foi batizada da Montanha de Kainu. Muito bem. Muito bom. Alguém mais quer ler? Peraí, eu ainda não acabei, não. Eu ainda não terminei também, não. Eu, Tô Sora. quase terminando. Vai, Luana. Então faz você a sua. O sol é a árvore. Em um dia ensolarado, o sol, a árvore começaram a conversar. Os dois eram inimigos. O sol era do bem e a árvore era do mal. Deixa eu ver aqui a parte. A árvore queria dormir, descansar
No outro dia, a árvore começou. Ah, meu Deus. Deixa eu acender a luz, começa. A árvore começou sonhando o escuro e o sol viveram. Então, no outro dia, a árvore e o sol viraram amigos. Do nada, veio um poder e veio a claridade e o escuro. Isso, então da Luana também foi sobre o sol. Alguém mais? Maria Vitória. Bruno, faz a leitura do seu. Natália, quer ler o seu? O meu é muito grande. Boa tarde. Não tem problema, a gente espera. Lê aí. O meu também é grande. Todo mundo é grande. O Mendonça também leu dele que é grande. Tô terminando, peraí. Tá, Heloísa já tá terminando? Quase, mais ou menos. Tô no final do segundo parágrafo. Tem mais a ler? Tá, então como já ninguém mais quer ler, alguns não terminaram ainda, quem já terminou, pega o texto lá da Vitória Régia, que eu vou chamar alguns, tá? Não vai ser todos que vai ler, não, porque não dá tempo. Vou chamar outra outro. apostila, né? Deixa eu ler, senhor, Tá no por favor. caderno. Tá na apostila. Quem tá conseguiu na fazer na apostila. apostila, tá na apostila. Eu consegui fazer na apostila, senhor. Peraí que eu só vou pegar a apostila, tá bom? Pronto, senhora, posso começar a ler? Por favor. Bruno, eu não vou conseguir ler por causa que tá na apostila, que eu consegui fazer na... não tem problema. Olha, pra mim, se você quiser deixar eu ler, você pode deixar, mas pra mim também não porque tá. eu não E a fiz o caderno. É a apostila de que página? Malu, pode começar a ler então. Professora, mas qual é o texto Tá da bom. Vitória Régia? Aquele que vocês fizeram na apostila, que vocês recriaram ela. A Vitória Régia. Foi na apostila? Isso, Não foi no gente. caderno? Quem fez no caderno, tá no caderno, gente. Agora, quem fez na apostila, tá na apostila. Eu acho que eu fiz na apostila. Vai, Malu. A Vitória Régia. Nayá era uma bela jovem que amava a natureza e as estrelas. O seu maior sonho era ser uma estrela e sempre antes de dormir, ela ia à janela ver as estrelas. Todos os dias de lua cheia, ela ia pedir a que transformassem em uma estrela, mas a lua era Qual amiga era a página? Espera, amiga, terminar. Era amiga da onça Margaret, o animal mais malvado da tribo. Então a lua contava tudo o que a pobre menina pedia. Margaret não gostava nadinha de Nayá, mas o que ela não sabia é que perto do local onde ela ficava tinha a árvore Alicia e escutava tudo. Margaret fez um plano para matar Nayá. Em um lindo dia de sol, Nayá estava passeando com os animais até que Margaret empurra Nayá no rio e ela quase se afoga. Mas o rei das águas transforma Nayá em uma bela planta aquática. Posso ler, Sônia? Pera lá, Heloísa. Eu quero ler também. Posso Pode ler você. Uhum. A Heloísa pediu e a Sônia deixou ela ler. E bom, né? Vai. Tá, o título é o mesmo, né? Porque não podia mudar. Daí começa assim. Era uma vez uma índia chamada Nayá. Ela era apaixonada pela natureza e por estrelas. Posso ler também, Sônia, depois? Esse dá tempo, gente. Espera.
O maior sonho dela era virar uma estrela e ficar voando pelo céu, vendo todos e todas as coisas, e todos vendo ela. O que ela mais gostava na natureza era escalar uma árvore de araucária, que era a árvore mais alta da floresta em que ela morava. E deitava no último galho e ficava olhando as estrelas à noite. Mas um dia seu pai Jaci descobriu que Nayá saía da tribo escondida e ficava vendo as estrelas. Então seu pai ficou bravo com ela, porque era muito perigoso a floresta à noite. Então seu pai a proibiu de sair escondido à noite. Na noite seguinte, Nayá pediu para a lua que se transformasse em uma estrela, mas isso não aconteceu. Então, quando amanheceu, ela ficou triste e foi para ao lado de sua tribo, e tentou se afogar, mas os peixes pediram para o rei das águas que transformasse ela em uma flor tão bela que chama Vitória Régia, e daí ela foi transformada na Vitória Régia e viveu feliz para sempre. Isso aí. Posso Vai, ler? Rebeca, lê. Vitória Régia. Essa é uma história linda de uma menina linda chamada Nayá. Nayá sonhava em ser uma estrela. Nayá era uma guerreira que trabalhava por tudo, que batalhava por tudo. Um dia, Nayá pediu a Jaci, a lua, que a fizesse uma estrela, mas os dias se passaram sem que o desejo da menina índia se realizasse seu desejo. Então, Nayá mergulhou no rio para que nunca mais voltasse. Os peixes pediram, imploraram para que Jaci a tratasse de forma especial. Então, Jaci atendeu aos pedidos dos peixes. Jaci transformou Nayá na mais bela planta aquática que existia, a Vitória Régia. Isso. Bianca, meu céu. Depois eu posso falar. A Vitória Régia. Era uma vez uma índia muito bela que se chamava Nayá. Ela era uma jovem guerreira, muito sábia. Também amava a natureza. Pois Nayá tinha um sonho. Ela sempre quis ser uma estrela, pois seu sonho nunca foi realizado. Numa certa noite, ela mergulhou seus pés, somente seus pés, e ficou olhando para as estrelas. Pois, bem de fininho, sua irmã Nala chegou e a empurrou na água. A menina começou a se afogar. Pois, por sorte, os peixes começaram a rodear ela e a salvaram. Foi uma sensação diferente. Ela ficou com vontade de entrar na água. Quando entrou, vários vagalumes ficaram rodeando com sua luz e os peixes também. Enquanto foi ver, todas as flores estavam abrindo. Foi mágico e ficou com um lindo vestido branco e com uma linda flor enorme na cabeça. Então, em um piscar de olhos, virou uma Vitória Régia. A menina mais bonita e maior, a flor mais bonita e maior de todas. E ela não virou uma estrela brilhante no céu, pois virou a flor mais linda das águas. Fim. Isso aí. Posso ler o meu agora? Pode. Tá. Era uma vez uma índia chamada Nayá. Ela é uma jovem guerreira que ama a natureza. Nayá desejava muito ser a estrela mais brilhante do céu. Toda noite ela deitava na grama e ficava observando as estrelas e conversando com a lua. Já se passou um tempo e ela não tinha se tornado uma estrela. Então, Nayá pulou no lago e ficou lá por muito tempo, desmaiada, até que os peixes viram ela e pediram para Jaci, o dono da natureza, transformá-la na mais linda planta aquática. Quando Nayá acordou, percebeu que era a planta aquática mais linda e
agradeceu muito os peixes e viveu feliz para sempre. Mais alguém? Posso ler a minha? Eu acabei a minha. É da Vitória Regia? Isso. Tá. Pode ler. Vitória Regia. Um dia, numa aldeia distante, havia uma jovem chamada Nayá. Ela era apaixonada pela natureza, mas o seu sonho era virar uma estrela, porque de noite ela gostava de olhar para o céu e imaginar desenhos com as estrelas. Então, um dia, ela comentou com a sua melhor amiga, Jane, e ela, ao ver a amiga triste, pediu para a lua: por favor, dona Lua, você poderia transformar minha amiga Nayá em estrela? Implorou Jane. Mas a lua disse: não posso fazer nada, e nem tudo que queremos acontece. Até hoje quero ser o sol, mas ainda sou lua, disse a lua. Então a notícia foi se espalhando, até que chegou no rei da aldeia. Mas ele só poderia transformar ela em Vitória Regia, a flor mais bonita da água. E então, com seu desejo já realizado, Nayá um dia mergulhou sem saber, e quando ela voltou, era a flor mais bonita. Então, mesmo não sendo o que ela queria, ela ficou bem feliz. Aí. Então é isso, gente. Ó, liberar vocês para o intervalo. E Tchau, daqui a pouco a Sora. gente volta, tá bom? Tchau, Sora. Bom lanche para vocês, tá? Tchau, Sora. Tchau, amor. Daqui a pouco a gente volta. 74, né, Sora? Então, 74, página de história. Lembra que você falou que não Tá? ia dar? Essa aqui, né, Eu Sora? lembro aqui. Sora, Oi? essa aqui? Isso, essa mesmo. Aqui? Peraí que então eu vou pegar o lápis de cor, tá? Sim. Olha, 64. 74. 74. Onde? Da apostila normal? Não, da pequenininha. Continuando na pequenininha. Igual português. No livro de atividades, no fininho. É mesmo? Oi? Página 74. Deixa eu colocar aqui no de história. Peraí, galera. Aqui, tudo caiu aqui, ó. Bro, já desativa o negócio de rabiscar. Fê, já tô avisando. Ah, mas eu não quero do professor, não. O do aluno. Livro de atividades do aluno. Vai, professora. 74. De atividade, né? É, essa página aqui, ó. Eu tinha dado uma saidinha rapidinho. Que página que a gente tá? 74. Ó, no Qual? livro de atividades, tá? 74, história, no livro de atividades. Então, nós temos aí uma imagem com 3 figuras. Um, ele fala sobre migração, outra sobre a transmissão de geração para geração, e a outra as diferenças culturais. Então, ele pergunta o que ele pergunta aqui, ó, estudamos que há diversos idiomas no mundo. Cite as ilustrações que representam os motivos de existirem tantas línguas diferentes. Então, vocês vão ver aí qual imagem que vocês têm que pintar. E pintem. É, pro? 74.
Página 74. Ô, peraí, se a gente pintar errado. Não tá errado, gente. As 3 figuras são corretas. Ah. Então, gente, Pra gente pintar todas? Quem quiser, pode. Eu vou pintar só pintar. Obrigada. Eu vou pintar todas, professora. Você pode escolher só uma. Obrigada, Eu vou pintar a primeira. Eu vou Gente, a pintar a última. atividade é só pintar. Como vocês estão perguntando pra mim se tem que pintar? Para todas. Ai, não. Olha, pode pintar só uma? Só uma, gente. Acabei de falar, pessoal. Presta atenção. Doutora, você tá me escutando? Eu vou pintar a primeira. Pode pintar, Heloísa. Você escolhe a qual você quer pintar. Ok. Tá? Só que você insiste. Eu vou pintar a última, Sônia. Cada um pinta o que quiser, tá? O que nós temos aí? Por que você pode pintar qualquer uma dessas? Ó, porque nós falamos sobre imigração, nós falamos sobre as transmissão de geração para geração, que nós estamos falando sobre a escritoral, tá? Então, é aquela transmissão que fala sobre de geração para geração. Então, nós também estudamos isso aí, é sobre a oralidade, tá? E depois nós temos as diferenças culturais, né? Que é de diferentes países, né? De outros lugares. Então, também. Então, qual dessas imagens aí vocês podem pintar, qualquer uma delas. Está correto. Doutora, eu te mandei, acho que no começo da aula, o trabalho, tá? Eu pintei a última. Lembrando o quê? Que quando eu estou falando, eu me refiro à migração, eu estou falando sobre o quê? É para outro lugar. Meu Deus. Quando uma pessoa mora de um estado para o outro. Muda de estado ou cidade, né? Mas dentro do seu próprio país. Isso. E quando eu falo de transmissão de geração, eu estou falando sobre o quê? Que são aquelas pessoas que o quê? Que passam, transmitem para as pessoas mais novas, para os filhos, né? A cultura. Isso. Ela? Oi? Migração é de um país para o outro. Isso. Imigração, quando eu tenho o I na frente, imigração, é quando eu saio de um país para o outro, estou imigrando. Agora, migração é quando as pessoas, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo e vou para Santa Catarina. Professora, tá dando eco. Por causa do dela, não é meu. Então, tipo, a Beatriz e a Sofia fizeram uma migração. Isso, saiu ou sai de estado para o outro, ou vai de uma cidade para outra. Isso daí nós chamamos de migração. Muito eco. Eu também, eu tô em uma migração. A dona Laura que tá dando eco, eu acho. Obrigada, dona Laura. Doutora, é migração? Migração é o quê?
Migração. Mas é para pintar migração? Não, você vai pintar qualquer um desses 3 aí. Ah, tá. Eu só tava explicando o que é cada um. Amor? É igual aqui. Oh, mãe, mas eu não tô falando. Você nem sabe do que eu tô falando. Rebeca, desliga o microfone, por favor. Que aí se a gente tivesse vindo. Rebeca, desliga o microfone. Rebeca, pode desligar o microfone? Morava no bairro de Jacaré, na cidade de Jacaré. Quem me chamou? Liga o microfone, por favor. Eu vou pintar a segunda. Ah, não, eu vou pintar a primeira. Ó, quem já terminou aí a pintura, vai para a página 75, que nós vamos falar aí sobre a escrita, registros e expressão do conhecimento humano. Nós já falamos sobre isso lá na apostila grande. Agora nós vamos fazer alguns exercícios aqui. Então, vocês têm aí uma cruzadinha, tá? E vocês vão tentar resolver isso aí, essa cruzada, tá? Nossa, fica mal top essa máscara. A Beatriz estava com medo do seu caderno hoje. É sério. Com uma preguiça de pintar. Hoje eu falei assim pra minha mãe. Ai, mãe, hoje eu não queria ter aula. Tô com mais Nem preguiça eu, do que sei os lá. outros dias. Quem queria? Hoje é um ótimo dia pra gente ficar só de preguiça vendo TV. Hoje tá nublado, tá... deu uma chovida. Tá frio. Aqui não choveu, não. É um ótimo dia para você deitar na cama, assistir um Netflix e comer uma pipoca. Eu tava assistindo Netflix ali, só que aí já começou a aula. Gente, vocês gostam de fazer aula? Ó, eu vou fazer chamada, tá? Presta atenção. Depende quando. Verdade. Chamada, Folha de hein? educação física, sim. Chamada. Eu também. Ana Laura tá aí, Lógico, acabou né? de falar comigo. Bianca. Bruna. Presente. Eduardo. Tá, Gabriel. Gabriel tá aí? Responde, porque eu não tô conseguindo ver, hein? Depois vamos conversar de novo, tá? Guilherme Domingos. Depois da aula vamos conversar de novo, menina. Pode ser. Guilherme Domingos. Passarelli. Minhas pessoas vai ter tudo cabelo preto. Nossa. O meu tá Mendonça. bonitinho. Eu fiz o primeiro. Mendonça É porque eu tá queria aí. pintar as malas, sabe? Heloísa, Júlia. O último. Aqui, Sora. O último também é legal de fazer, né? Ô, meninas, eu tô fazendo a chamada. Vamos parar de conversa? Vocês estão conversando, os outros estão respondendo. Aí, que tá aí? Acho que não, Sora. Só tá aparecendo a foto dele. Ou só tá aparecendo o nome. Luana tá aí. A Malu tá aí. A Pedroso tá aí. Maria Vitória também. Tá aparecendo Tô aqui. pra mim. Natália. Rafael tá aí, Rafael. Tá bom, a Rebeca tá aí, Beatriz tá aí, tá bom. Só o Kaique, então, que não me respondeu. Vamos pra cruzada, então? Não, calma aí, Sora, tu terminou de pintar. Calma aí, Sora. Ô, Sora, calma aí, falta 2 pessoas ainda. Né? Falta o quê? Falta 2 pessoas ainda. Ah, gente. 20 minutos para poder pintar um desenho, não dá, né?
Não, Sora, tem muito detalhe, tem que ser colorido. Então, vocês deixam para vocês voltar isso aí depois. Vão ficar esperando. Ó, vamos lá então para a página 75. Quem não terminou, pinta depois. Exercício 1. Você estudou o surgimento da escrita, o local onde foram encontrados os registros escritos mais antigos e os povos que produziram esses registros. Agora use as seguintes pistas para completar a cruzadinha. Então, vamos lá. Na letra A. Pro, não terminei de pintar. Vai pintar depois. Letra A. Ação de representar por meio da escrita. Como que chama? Eu estou falando de escrita. O que que eu faço? Como que eu faço? Quando eu faço a escrita, eu estou fazendo o quê? Escrevendo. Escrevendo, né? Só que não é escrevendo, é escrever. Não cabe aí escrevendo. Então, vamos colocar na letra A, escrever. Escrever na letra A, Sora? Isso. Da hora pintar esses negocinhos aqui, pintar essas mochilinhas sumindo. Como é barato, Sora? Professor, eu acho que eles fizeram isso aqui, esse desenho, e a gente pintar, tipo, em uma semana, porque tem muito detalhe. É mesmo? Letra B. Imagina eu tô pintando primeiro. Povo que desenvolveu um sistema Eu de também tô pintando escrita primeiro. registrados em tablets de argila. Quem era? Lembra? Mesopotâmia. Mesopotâmia. Mas como chamava o povo lá da Mesopotâmia? Mesopótamos. Não. Mesopotâmicos. Eram os humanos. Sumério, gente. Estudem, hein? Que eu tô vendo como vocês estão bem, hein? Sora, não entendi. Sumério. Sumérios. É sulfo? Sul. É isso, Sora. Meu Deus, tem uma zona aqui, Sora. Meu estudo. Tá muito eco, gente. Oh, não é o meu. Tem o meu, eu acho. Agora acabou. Então, a letra A ficou escrever. A letra B ficou sumério. Aí vem a letra C. Lugar onde foram encontrados os registros escritos mais antigos. Mesopotâmia. Mesopotâmia. Se nós sabemos que os sumérios foram os primeiros a ter as escritas, que era na Mesopotâmia, então nós estamos falando de Mesopotâmia. Mesopotâmia na C? É Nia ou Mia? Mi-a. Um M de macaco. É o que é Sora? Mesopotâmia. 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 Sora, quando é aquele dever de matemática que é no caderno de... Amanhã, né? Matemática amanhã. É que eu escrevi pra que dia é, aí eu tô aqui. Nossa, é hoje? Não, amanhã, gente. Não foi enviado para vocês a tabela das aulas? É que eu escrevi aqui na agenda, eu esqueci de colocar pra que Pronto. dia é. Ó, então vamos lá, letra D. Inicialmente, a escrita era usada para registrar a quantidade de alimentos, impostos, histórias e o que mais, será? O que mais que eram escritos, além da quantidade de alimentos, as histórias? O que mais que era colocado lá? O que mais que eles escreviam? Religião. Quanto custava as coisas? É, o que mais? Sobre que mais assuntos eles começaram a escrever? Religião. Não. Talvez. Oi? Eles começaram Datas? Os dados. Teria que ser detas, então. Não é. né? O que eu tenho que cumprir? Eu tenho o que cumprir? Eu tenho num estado, um lugar, o que eu tenho que cumprir nesse lugar? Pena, Sora.
Não, não a pena. O que é antes da pena? O que eu tenho antes da pena? Se eu não cumprir ele, eu tenho essa pena. O que é? Medo? Não, gente. Preso? Se eu ocasionar Leis. Exatamente. Se eu não cumprir a lei, eu tenho uma pena. Então, é leis. Tá? Tem melhor concentração e atenção, o que facilita a aprendizagem. Mas, Pro, são 4 buracos, não Então. 3, para colocar lei. É leis. Professora, Plural. qual é o C mesmo? Mesopotâmia. A leis está no plural, por isso que tem mais um quadradinho. Aqui tem umas palavras que eu não sabia. Certo? Então ficou escrever, Sumério, Mesopotâmia e leis. E tenho aí no meio, o que tem escrito aí? Cuneiforme, tá? O que era o cuneiforme? É a maneira que eles usavam para escrever nos tablets. Isso, que era aqueles parecendo uma estacazinha, né? Uma madeirinha. Uhum. Que eles também chamam de quê? Ó, na número 2, ele está perguntando assim, ó. Qual é a finalidade da escrita na atualidade? Por que você acha que hoje é importante a escrita? Qual que é a finalidade dela? Nossa, é muito importante isso. Se eu não me engano, ó, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que é para deixar recados também, para escrever sobre onde que fica Um de cada vez, lugares. gente, senão eu não escuto. E também poderia ser a escrita da legenda de filmes que não tem a língua do brasileiro. Tá. O que mais? Sora, a escrita... Fala, Bruno. A escrita de hoje é para se comunicar. Se comunicar, o que mais? Eu posso fazer o quê? Enviar mensagens, o que mais? Registrar uma aula, registrar qualquer outro tipo de assunto, né? Então, são várias finalidades que a escrita tem. Então, vocês vão colocar aí o que vocês acham. Qual os registros importantes que vocês acham, tá? Para estudar também serve, né? Para estudar. Não, eu falei, registros de aula. Interação. Não é. Não vai ficar... Olha, eu escrevi assim, ó. Para escrever uma lista, um dever ou para registros. Isso. Professora. Oi. Eu coloquei para se comunicar, registros, etc. Certo. Eu já volto. Professora, pode falar de novo? Eu não entendi a 2. A 2. Para que finalidade nós temos a escrita hoje? Para que serve a escrita? Para se comunicar. O que eu uso? Eu uso para mandar uma mensagem para alguém. Eu uso para quê? Fazer um registro de uma aula. Uso para mais o quê? Anotar tarefas. O que mais eu posso colocar? Várias finalidades, né?
Muitas e muitas e muitas coisas. Para desenhar. Legendas. Sim, são várias finalidades. Aí nós vamos para o 3. O 3 eu tenho que ligar cada palavra aí com o seu desenho correto. Então, eu tenho aí o selo cilíndrico, o cunha, a escrita cuneiforme e o tablet de argila. Então, vocês vão ligar o que é em cada um, tá? Tá certo, Sora. Já liguei tudo, Pro. É fácil. Sora, olha, tá certo? Daqui a pouco a gente vê. Eu não tô conseguindo ver você. Essa tá com a tela compartilhada. Pro, o meu tá certo também? Olha. Daqui a pouco a gente vai corrigir. Mas tem como você ver algum... Tem como você passar para ver as outras pessoas? Sim. Quem fala aparece. A criança também interage com a cultura. Ai, me apareceu, Sora? Uhum. Usufruir de atividades lúdicas e de fazer lúdicas de lazer, como jogos de. Então, vamos lá. Se eu pegar a primeira imagem lá, que é o selo cilíndrico, qual que eu vou grifar? É a lá embaixo. A segunda, a terceira ou a quarta imagem? A quarta imagem, lá no final. Então, o selo cilíndrico fica lá na última imagem. Então, vou ligar o pontinho dele lá na última imagem. Para um bom desenvolvimento, e o cunha? Motor, é preciso garantir que é a primeira imagem. Então, o cunha fica lá na primeira imagem, que é aquela madeirinha que eles usavam para fazer a escrita na argila, né? Isso mesmo. E depois a escrita cuneiforme. Qual desses dois? É a terceira. É a terceira. A terceira imagem, que já é a imagem que está escrita, né? Isso mesmo. E o meu tablet de argila é o tablet que eu tenho na segunda imagem, que está apenas começando, né? Começando a ser escrita, tá? O que é esse negocinho aqui que tá com tipo uma piscinha, esse rolinho aqui? Então, esse que parece um leãozinho, nesse é um selo cilíndrico. Lembra que depois eles começaram a colocar as imagens em alguns objetos e aí depois só usavam como carimbos? Aí isso daí chama selo cilíndrico. Todos conseguiram acompanhar em qual liga qual? Então, tá e o outro? E esse aqui, ó, que tá com várias escritas? Esse aqui, ó. Várias escritas, eu tô lá na escrita cuneiforme, lá no quadrinho verdinho, azul, sei lá, que cor que é essa. Sim. Mais azul do que verde. E o tablet de argila é aquele que eu não tenho ainda escrito, né? Que é aquela partinha, aquela minha segunda imagem, ó. Sim. Minha segunda imagem. Então, como que ficou? A minha primeira imagem ficou ligada aqui. E o cunha? Aqui, ó, acabei de mostrar, ó. Ó. No primeiro desenho, no segundo quadrinho. Certo? Então, nós vamos para a página 77. Entendi. Eu já tô fazendo, viu, Sora? Tá. Então, nós temos aí, os antigos egípcios também desenvolveram um sistema de escrita em que eram utilizados símbolos. Então, agora nós já mudamos. Nós estávamos falando dos sumérios, lá na Mesopotâmia, que usava a alcunha nos tablets de argila. E depois eu venho para os egípcios, olha lá. Verifique os símbolos que correspondem à letra do nosso alfabeto e decifre o enigma. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que olhar o símbolo e colocar a letra embaixo no quadradinho. E o 5, ele fala assim, com que finalidade os egípcios antigos usavam a escrita hieroglífica, né? Hieróglifa. Não, Sora, só tem uma perguntinha.
Hieroglífica. Oi. Nesse que parece um picolé, que é um risco, daí um negocinho assim, é o Y ou o I? Então, só que tem que prestar atenção que tem dois, né? Um é virado para um lado, o outro é virado para o outro, né? Só que a letra é I. Só que também lá no Y também é assim. Ô, Heloísa, só que no Y são dois e esse é só um. O Y são dois picolé. Ou ele coloca dois pontinhos ou ali. Dois risquinhos. Dois risquinhos. É de um bem guloso. Então, vocês vão formar aí com símbolos uma palavra. E depois no 5 vocês vão... Eu já fiz esse aqui. Isso, aí você vai colocar, responder a 5. Com que finalidade os egípcios antigos usavam a escrita hieróglifa, né? Então, vocês vão escrever aí para que ela serve. Consegui, pronto. Tá. Que palavra que formou? Hieróglifo. Hieróglifo, né? Isso aí mesmo. Hieróglifo. Isso mesmo. Que era a forma que se chamava a escrita dos egípcios, tá? Ô, Sora, é tão engraçado. Sora, você assim, consegue falar com o papígrafo? Sora, quando tem um enigma assim, aí você põe, tipo, as primeiras 3 letras, você já sabe o que é, então você não precisa mais olhar no quadro. Pra mim foi assim. Tá. E aí, para que finalidade os egípcios usavam essa escrita? O que eles registravam? Lembrando que quando eu estou falando dos egípcios, eu estou me referindo a quais tipos de pessoas? Faraós, não é? Religião. O que estava escrito? Hieróglifo. Hieróglifo. Com H. Hieróglifo. É só olhar, gente, os desenhinhos e ver quais é a letra, tá? Meio demorado, né? É meio difícil. Então, o que vocês colocaram na 5? Nada, tô fazendo ainda. Tá. O que eles registravam nessas... A gente já escreveu isso, se escreveu onde? Ó, o celular tá tocando. Sônia, posso falar o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei impostos a serem pagos, a vida do faraó e textos sagrados. Tá. Eu botei só textos sagrados. Sofia, para com isso. Eu acho que o meu não tá certo, mas eu fiz comunicação, leis e textos sagrados. Nosso horário de educação física vai ser 4 horas? Não, acho que vai começar 5 minutinhos. Ah, tá. Porque eu achei que era 30 minutos, porque começava 4 horas. A professora... 4h30. Gente, a professora... A professora chegou. Eu coloquei. Sora, posso falar o que eu coloquei? Eu não vou fazer. Eu coloquei impostos, quantidade de alimentos, etc. Isso. Só que quando você for falar dos egípcios, tenta sempre colocar algo referente à religião, sobre as histórias do faraó, porque quando você coloca quantidade de alimentos, a gente vai se referir aos sumérios, que eram a primeira escrita.
Quando mudou para o Egito, para os egípcios que começaram as escritas, eles já começam a colocar mais coisas, que eram as leis, que eram os assuntos religiosos, tá? E principalmente as histórias sobre os faraós, tá? Então, sempre que vocês lembrar, quando for falar da escrita do Egito, vocês lembrem sempre de colocar sobre as histórias do faraó, que era sempre o mais importante, tá? Então, em vez de colocar a quantidade de alimento, eu coloco histórias do faraó? Isso, aí você inverte aí. Aí, quando eu falar dos sumérios, da Mesopotâmia, daí você fala que é das quantidades. Porque lembra que eles falavam somente sobre... Eles anotavam coisas do comércio. Então, a quantidade de produto que eles tinham, que tipo de produto que eles tinham, tá? Ok. Agora eu entendi. Tem tarefa de casa? Hoje não, tá? Então, assim, lembrando só, para quem que ainda não entregou os trabalhos, enviem para mim, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, tá? Hoje é o último dia aí dos trabalhos, de entrega de trabalhos. Tem alguns que não me entregaram. Você já viu o meu? Eu vi, alguns seus eu vi. Então, Você já viu o meu Tá, você já viu os meus? Pessoal, quem já me mandou, eu vi. Eu tô falando para quem não mandou ainda, tá? Pode mandar até hoje. Então, hoje tem tarefa? Pode mandar até mais tarde. Não tem tarefa. Eu te mandei alguns hoje, Sônia. Tá, eu vi alguns hoje eu já vi. Bom? Sônia, eu também Ô, Bia,